Boa tarde. Muito boa tarde. Prazer Boa estar tarde. aqui. Uma honra estar aqui. Você sabe que quando eu comecei minha carreira, Rosana, você já era incrível. Enfim, já era uma referência. Então, uma honra mesmo estar Uma honra, aqui. porque estamos todos em rehab, né, voltando a conviver em grupo. Meu primeiro evento que eu venho coletivo, ainda Eu bem acho que de muita gente. é o de muita primeiro, gente. né? Falei, ainda bem que é tudo de menina, porque aí a gente E de novo, né, como curadora, a gente pode escolher os assuntos. E eu acho que, primeiro, eu acho que o jornalismo nunca foi tão massacrado e nunca foi tão valorizado ao mesmo tempo e tão necessário. E aí, a ideia é a gente falar sobre esse ofício, essa transformação, sob o nosso ponto de vista como mulheres, né, no caso, vocês. Mas, primeiro, eu queria, como vocês têm trajetórias muito diferentes, eu queria um pouquinho que a Mari, posso te chamar de Mari, falasse um pouco da sua trajetória e depois a Rosana. Por favor, Mari. Vamos lá. Eu falei que eu não tinha nem roupa para estar do lado da Rosana, gente, porque para mim é uma referência também. Mariana, eu estou com um vestido velho, você pode ver que... Isso aqui é de uma amiga, peguei emprestado. Então, gente, eu trabalho há 15 anos na Globo, a minha carreira toda é lá dentro. Eu comecei como estagiária ainda, fui para produção, edição, até entrar na reportagem. A reportagem sempre foi o que mais me fez assim apaixonar mesmo, meus olhos brilharem. Fiz inúmeras grandes coberturas pela Globo. Depois migrei um pouquinho para a área de educação, fiquei um tempo no Como Será, voltei para a Globo News, hoje sou apresentadora e repórter. Recentemente acabei entrando muito no tema, eu acho que a maternidade acabou me transformando mesmo. Eu sou mãe de gêmeos, né? Sou mãe de gêmeos, nunca desligo, literalmente. E eu acho que o meu olhar acabou sendo mais para as mulheres depois disso. Então, acho que até nas minhas coberturas eu tento ter um pouco mais desse olhar. Aí, recentemente, fui estudar Economia do Cuidado, fui estudar Primeira Infância, Direitos Humanos, e é isso, acho que é um breve histórico. Você, querida, sua história, sua capivara é um pouquinho maior, né? Eu vou resumir. Eu sou mais velha que vocês, provavelmente que todo mundo. Tem um gráfico que diz que 89% das pessoas no Brasil são mais jovens que eu, então estava eu na era mesozoica. E eu fiz física na USP, porque eu queria mudar o mundo, salvar as pessoas. Elas não queriam ser salvas, mas eu tentei aplicar física, conservação de alimentos e tal. Então, eu fiz física, depois eu fiz pós em física nuclear, e depois eu vi que eu era mulher e eu não queria arrumar emprego. E aí eu prestei vestibular e comecei tudo de novo. E aí eu fiz a carreira como jornalista e escritora. Então, provavelmente, todo mundo aqui assistiu coisas que eu fiz, tipo X-Tudo, Gloob Gloob, revistinha. Então, memória afetiva, eu escrevi muitos dos programas que vocês assistiram como roteirista na infância. E depois eu comecei a fazer, assim, por causa disso, por causa do trabalho de roteiro, acabei apresentando muita coisa e fui ser jornalista na TV também. Então, eu apresentei, fui âncora de jornal, fui repórter, fui maltratada, fui muito mais maltratada por muita gente, e também, por ser mulher, sofri muita pressão, porque se existe uma coisa que é difícil, é se você for vista como uma pessoa inteligente. E toda mulher é inteligente, não sei se vocês sabem, a gente só não conta para todo mundo, porque senão estraga, a gente finge que não é. Mas, assim, tem sempre uma coisa de ameaça, sabe? Assim, quando você é uma mulher que tem uma postura, gosta de aprender, então sempre acaba ameaçando certas pessoas, porque você não fica no seu lugar, que é todo, né? Que todos os lugares são nossos. De novo, eles não sabem, mas a gente conta. E aí, depois, eu voltei para ser só roteirista. Hoje eu trabalho, quando aconteceu a internet, há 25 anos, eu me encantei para ser... Assim, adoro a internet. A internet, para mim, é a última chance do ser humano dar certo no planeta. Não está dando, mas a gente continua tentando. E aí hoje eu trabalho com Miguel Falabella, com Fábio Porchat, trabalhei com Cláudia Raia. Hoje eu faço roteiro para plataformas de streaming, crio séries, crio formatos e faço algumas outras coisas também. Me reinventei várias vezes ao longo desta vida. Bárbara, eu acho que essa reinvenção constante é o futuro, né?
E acho que não é à toa que você tem tanto tempo e está sempre atual, enfim. Mari, você falou que a reportagem é aí a sua grande paixão, né? E você fez, nos últimos anos, coberturas muito inesquecíveis, assim, né? Eu me lembro muito das tragédias das duas barreiras, primeiro de Mariana, depois de Brumadinho, né? Que conta um pouco para a gente, porque eu acho que eu saí muito cedo da reportagem, né? Eu virei executiva de redação muito jovem, continuei escrevendo, mas saí da reportagem e eu acho que a reportagem aí é o modelo mais, é o fronte mesmo, né? E como que foi isso? E como que foram especificamente essas duas coberturas? Eu acho que tem um desafio muito grande quando você é jornalista e é repórter, e, no meu caso, trabalho num canal que, basicamente, o tempo inteiro eu estou ao vivo, que é você sempre manter a sua sensibilidade e a sua empatia, né? Porque é muito fácil você errar, né? Na correria de você estar ao vivo e de você ter ali a atenção de colocar o que está acontecendo no ar, é fácil você perder o tom, né? E eu acho que Brumadinho e Mariana, que foram coberturas assim mais intensas e que você vê muita coisa horrível de perto, aquilo ali te transforma completamente, né? Eu lembro muito de... E foi assim, curioso, mas a cobertura de Brumadinho foi a primeira grande cobertura que eu fiz depois de ter virado mãe. E aí eu já estava naquele, né, assim, aquele momento em que é tudo muito novo, muito difícil. E aí você vai para Brumadinho. Então, eu já estava naquele esquema, assim, meu Deus, com quem eu vou deixar as crianças? Eles tinham alguns meses de vida, eu amamentando. Então, assim, era muito novo. E uma das primeiras entrevistadas que eu tive, eu não esqueço disso, teve um determinado momento que a gente já sabia que não tinham mais sobrevivência ali, né? Os dias já tinham se passado e a gente sabia que não teriam sobreviventes. E ela me pediu para dar uma entrevista, né? E ela falou: olha, você pode me ouvir? Você pode falar? Porque é isso, quando você está na rua, as pessoas elas simplesmente querem falar, né? E você tem que estar ali aberta para ouvir. E ela falou: eu queria muito pedir para eles não pararem as buscas. Por favor, eu sei que pode ter um cantinho de vida ali, meu filho pode estar perdido. Ela era mãe, tinha perdido o filho. E aí eu reencontrei depois de muito tempo e não tinha encontrado ainda o corpo do filho dela. E ela falou assim para mim, na verdade era para mim e para um bombeiro que estava ao lado. Ele falou: olha, por um motivo muito louco, toda vez que o telefone toca ou toda vez que alguém bate na porta, eu acho que é meu filho. Eu não consigo, por mais que eu saiba que ele morreu, eu preciso, né, do corpo dele para enterrar. E aí, quando você escuta um depoimento desse, né, que você está ali na rua e que você entende um pouco da importância também do teu trabalho, porque é isso, ela queria ser ouvida e cobrar das autoridades que as buscas continuassem. Aí eu acho que o nosso trabalho, de fato, faz um sentido. Então, assim, é duro, foram tragédias muito difíceis de ver de perto. Depois de Brumadinho, eu acabei fazendo um documentário, eu me joguei numa outra coisa que eu não imaginava, porque assim, né, eu era jornalista, repórter, acabei dirigindo um documentário sobre os bombeiros de Brumadinho. Então, é muito chocante você ver tudo aquilo de perto, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é transformador, assim, né? Então, foram experiências muito difíceis, histórias duras. Acho que é muita terapia para a gente conseguir superar tudo que a gente vê no jornalismo. Assim, infelizmente, a gente acaba cobrindo muitas tragédias no Brasil. Mas de que forma essa experiência te transformou? Porque você não tem como sair, você não tem, assim, a dureza, né, da profissão. Você não tem como ver um bombeiro resgatando pedaços de corpos e sair do mesmo jeito que você foi, né? Essa é a dureza, assim. Só para ser muito breve, eu lembro de uma rebelião de presos que eu cobri em Manaus, e isso devia ser mais ou menos 2015, 2020. Nós estamos aqui falando de mulheres, e na porta dos presídios, basicamente, o que nós vemos são mulheres, né? São mães Filas de mulheres, e filhas. né? Você não encontra um homem lá, né, para ver a fila. Geralmente... E na presidiária feminina não tem ninguém, né? Exatamente, essa é a realidade. E tinha acabado de acontecer um massacre enorme, assim, mais de 100 presos tinham sido assassinados dentro do presídio. E eu tinha acabado de chegar, eu lá com o meu bloquinho, tentando, né, tem que entrar ao vivo, e você tentando entender, e eu percebi que todas aquelas mulheres elas estavam atrás de informações para saber se o filho ou o marido estavam ali entre os mortos, mas elas nem sabiam, porque também nem tinha uma lista oficial, não tinha nada. De repente, eu vejo todas elas correndo numa mesma direção, e elas estavam olhando no celular. Eu me aproximei na mesma hora,
E eu fui ver que elas estavam lá dentro do presídio, tinha acontecido uma verdadeira chacina, e me perdoe a dureza, mas é isso que a gente vê que acontece no nosso Brasil. Eles tinham decepado todos os presos, né? Eles cortaram, literalmente, as pessoas que estavam lá dentro. E essas mães e essas filhas estavam tentando reconhecer. Elas estavam, através daquela imagem, tentando reconhecer se era o filho ou se era o marido. E, junto delas, tinham as crianças. E aí, quando você entende a violência tão banalizada, tão crua ali na sua frente, né? Assim, eu não sei como é que você sai disso normal, né? Eu lembro que eu cheguei no hotel e chorei horrores. Eu fiquei assim, até hoje eu fico emocionada, mas é duro. Muito. Rosana, a sua trajetória, eu me lembro muito, assim, quando eu comecei a acompanhar você para mim é a primeira blogueira, de quando vi, né? Hoje a gente fala as blogueirinhas. Blogueirinhas de moda. Mas você, para mim, vai ser sempre a eterna primeira blogueira, assim, porque, como você falou, né, logo no começo da internet... Eu fiquei esperando a internet abrir, eu estava na porta para poder abrir. É sério isso que eu você estou teve falando. essa trajetória de justamente acompanhar movimentos e construir narrativas antes até que as coisas virassem tendência. Hoje, como eu tenho mais noção de mim mesma, eu uma pessoa metida. Eu sempre gostei de ser... Queria logo ser a primeira a fazer não sei o quê. Eu lembro quando lançaram o primeiro blog no Brasil, era o primeiro blog brasileiro, porque até então era difícil fazer o blog, gente. Antes de blog, era difícil fazer site. Tinha que ter o programa, tinha que ter um negócio no computador. Era complicado. O blog era um agente facilitador. E aí ia ter o primeiro blog no Brasil e estava anunciado para tal dia, tal hora. 15 para meia-noite, eu estava assim, F5, 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 que nem uma neurótica. Até entrar no ar para ser a primeira, grande coisa, ninguém ia saber que eu ia ser a primeira, mas eu, para mim, comigo, ia dormir que nem aquele menininho. Yes! Sabe o menininho do meme? E aí eu abri o primeiro blog, né, assim, do Serviço Brasileiro, e eu comecei a investir muito, porque foi numa passagem de carreira que eu estava assim, tipo, gente, eu estava no auge, eu estava ganhando bem, eu era âncora, eu ficava 4 horas por dia ao vivo na televisão brasileira, de segunda a sábado. Eu estava achando que eu estava no máximo. No dia seguinte, eu tinha sido demitida, eu tive um problema seríssimo de envolvimento, assim, porque eu dava uma notícia que não queriam que eu desse certas notícias, políticas, no caso. E foi uma coisa muito terrível. No dia seguinte, falei, bom, ou eu entro em profunda depressão agora, ou eu vou resolver fazer alguma coisa na minha vida. Eu tiro o pijama e eu visto um cropped e tomo uma atitude. Na época, não estava na moda vestir um cropped para tomar uma atitude, foi difícil. Mas eu falei, gente, eu tenho um domínio, que era farofa.com.br, que eu registrei em 99. Eu falei, eu vou escrever tudo que eu quiser lá, porque o domínio é meu, eu paguei. E comecei a escrever. E começou a dar tão certo que eu peguei a bolha da internet. E aí tive convite do UOL, da American Online, do IG, sei lá, de um bando de gente. E ali eu comecei a crescer. E eu tinha, desde então, o Farofa, que é esse domínio que eu tenho, que virou depois um blog. E eu comecei a fazer uma coisa muito intensa. Hoje, o que são as redes sociais que não existiam, eu postava no meu blog, tipo, 30, 40 vezes todos os dias. Pra você ter uma ideia, no Blogger, que é um serviço americano, que era do Pira, ou Pyra Labs, que foram comprados pelo Google. Eles deviam ter um mapa lá nos Estados Unidos dos usuários, e tinha um pontinho no Brasil, assim, tic, 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 e era eu. Um dia eles entraram em contato com um pontinho e falaram assim, oi, você posta muito no nosso serviço. Né? Eu falei, assim, falou, a gente vai ser comprado pelo Google, e a gente queria te fazer uma gracinha. Né? Eu falei, por quê? A gente vai abrir um serviço de e-mail chamado Gmail, e a gente queria oferecer para você o seu nome. Você quer? Rosana@gmail? Esse é meu e-mail, rosana@gmail. E eles me ofereceram, não tinha nem aberto ainda o Gmail. E aí eu tenho o Rosana@gmail, Rosana no Instagram, verdade, Rosana no Twitter. E-mail, era Rosana. É tudo Rosana, exatamente. E aí eu comecei a fazer assim, bem no comecinho, porque, né, eu, como fiz física, eu sabia usar computador, eu programava, eu sabia usar Fortran, COBOL, essas linguagens. Eu programava isso lá atrás. Aí ficou um hiato, eu não era nada nem ninguém. Quando surgiu a internet, eu era ninguém que sabia usar computador. Isso já melhorou, né?
Aí o blog começou a fazer sucesso, a ganhar prêmio, e eu ganhei um prêmio de melhor blog em língua portuguesa da Deutsche Welle. E fui convidada para ser jurada do prêmio The Bobs, The Best of Blogs, na Deutsche Welle. Durante 7 anos, ai, bons tempos, meu Deus, eu era tão feliz. Eu ia todo ano para Berlim, com tudo pago, para ser jurada lá e tal, por causa dos blogs. Então, eu conheci muita gente, fiz muitos amigos. O blog, para mim, foi assim, foi a alma da minha vida na internet. Claro, né? Stalkers, processos, ameaçar matar meus filhos, tive que fugir. Aquela coisa que vem junto com o pacote internet, né? Que é esse movimento de ódio que a gente ainda não aprendeu a lidar. Mas esse momento da bolha da internet foi muito importante para mim. A liberdade de poder postar, comentar, sabe? Isso antes de redes sociais foi muito importante para mim. Pegando esse gancho da liberdade, e falando de liberdade de expressão, e desse momento atual, né? A ABERT sempre faz os relatórios sobre violência contra jornalistas e a gente, infelizmente, tem visto aí um aumento muito grande de ataques a jornalistas, especialmente mulheres, né? Ser jornalista mulher e produtora de conteúdo virou uma profissão de risco? Acho que sim. Quando a gente trabalha, eu acho que tem diferentes formas de ataques, né? As mulheres que trabalham no impresso, elas acabam sendo muito atacadas na mídia digital, né? Ali dentro do Twitter, principalmente, onde as agressões acabam se tornando mais frequentes. No caso de televisão, os ataques, uma parte das vezes, físico mesmo, né? Então, assim, a gente está ali preparado para entrar ao vivo e, de repente, alguém pode aparecer e pode te atacar. Né? Então, assim, é fácil a gente entrar numa paranoia até, né? A gente estava conversando sobre isso, porque você está posicionada para entrar ao vivo, você está concentrada, pensando no seu texto, e, de repente, aparece alguém e te ataca. Eu lembro bem no início da pandemia, assim, naquele momento que a gente estava todo mundo trancado em casa, a gente nunca parou de trabalhar, eu nunca deixei de ir para o trabalho, e naquele momento em que estava todo mundo com muito medo, a gente não sabia, né? Assim, o vírus estava aqui, a gente tinha uma tensão. Eu estava me preparando para entrar ao vivo quando um homem se aproximou e começou a gritar comigo, e ele dizia que ele ia passar fogo em mim. Ele gritava isso. Eu lembro que, num determinado momento, assim, eu só baixei o microfone, eu falei que eu não podia entrar ao vivo, e fiquei meio zonza. A minha primeira reação foi pegar o telefone e começar a filmar, né? E depois eu enviei para a segurança, que depois foi investigar. Mas isso te desestabiliza mesmo. Essas agressões, elas são muito comuns e são mais comuns com mulheres. Eu tenho certeza que aquele homem não teria feito tudo o que ele fez, não teria vindo para cima de mim se eu fosse um homem. Né? E você não sabe o que vai acontecer. A sensação que eu tenho é que, nos últimos anos, de fato, as pessoas, a violência, a pessoa se sente mais à vontade para praticar a violência, sabe? Se sente autorizada. Exatamente, autorizada. Ela é autorizada e o cara se sente à vontade para ir lá e gritar e fazer uma violência contra você, uma violência psicológica, muitas vezes. A pessoa quer te desestabilizar, para você não conseguir dar uma determinada notícia. E você, sendo jornalista, mesmo que você não esteja trabalhando com hard news, sempre me admira você, uma jornalista, dizendo isso. Eles usam jornalista como se fosse uma coisa assim. Me admira você, uma jornalista, usando essa palavra. Gente, eu estou no meu Twitter, eu posto o que eu quiser, sabe? Então, esses ataques, e eu também já sofri... Você é bem ativa no Twitter, né? Muito, muito, muito. E eu também já sofri ataques do tipo, o dia que eu fui assaltada na porta do meu prédio, tanto é que a câmera do meu prédio me pegou, um cara passou de bicicleta e arrancou o celular de mim, etc. E eu tinha isso gravado na câmera do prédio vizinho em 4K, então dava para ver a cara, a pessoa. E eu escrevi, gente, olha aqui o vídeo do ladrão, o ladrão roubando, arrancando o celular da minha mão. E me referi assim como qualquer pessoa diria. Não estava falando como uma jornalista. Então, escrevi ladrão. E aí, Carlos Bolsonaro postou na rede dele, assim, fez uma referência à facada, quando o candidato, então o candidato Jair Bolsonaro sofreu a facada. Naquela época, eu coloquei assim, o suspeito de ter cometido esse crime, essa tentativa, a facada, e tinha a foto. Era suspeito porque, na época, chamava suspeito, era uma multidão, não se sabia ainda, foi no dia daquele ataque. Ele restaurou esse tweet antigo meu e fez uma colagem e fez uma coisa assim. Quando é com os outros, é suspeito. Quando é com a jornalista, ela chama de ladrão. Que seria um erro jornalístico acusar de ladrão, embora o cara esteja em 4K arrancando da minha mão em vídeo, né?
E, no dia seguinte, o presidente deu um retweet, então, vocês imaginam que virou a minha vida, durante 4 ou 5 dias. A jornalista que chama, quando é com ela é de ladrão, quando é com outra, chama suspeito e tal. Então, é assim, eu rigorosamente não fiz nada. Eu corretamente chamei de suspeito quando era suspeito, eu fui assaltada, eu coloquei o vídeo do assalto e fiz um tweet. Então, eu não fiz nada, mas eu passei vários dias, sofri muitas ameaças, ameaças de morte, por causa de um tweet, desse tweet. Eu sei onde você mora, fotos da minha casa, se eu fosse você, não saía na rua. Fui orientada para passar alguns dias trancadas, eu não ia nem até a farmácia, tinha que comprar online. Assim, é uma coisa inacreditável o nível de ameaças que mulheres jornalistas sofrem, mesmo quem não está trabalhando com hard news. Exatamente, que é o seu caso, né? Bom, a gente tem poucos minutos, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, Rosana, porque eu acho que hoje a gente já está aí se encaminhando para fechar um dia super especial e a gente teve pessoas diversas aqui nesse palco. Acho que foi um exercício intencional, porque acho que essa palavra é importante. E eu admiro profundamente você pelos seus cabelos brancos também, né? E você ter assumido isso, porque eu acho que, para nós, mulheres, eu ainda não tenho esse... Eu não consegui fazer nem a transição capilar do relaxamento, quem dirá os cabelos brancos. São 2 transições capilares que eu preciso fazer. Mas, nesse processo, você sofreu... Como que foi esse processo para você, em Vou contar rapidinho. de pressão social, estética, às vezes, então, das próprias mulheres? Então, assim, pandemia, eu sempre pintei o cabelo, né, a vida inteira pintava o cabelo, e aquela coisa, até férias era governada pelo cabelo, porque viajar de férias só, no máximo, 2 semanas, porque senão a raiz está gritando, eu não posso tirar uma selfie. Então, a minha vida era dominada pelos meus cabelos e pela L'Oréal. Então, eu falei, gente, mas assim, não está certo isso, eu tenho que ser dona da minha vida. Eu não posso tirar 20 dias de férias, porque a raiz volta gritando. Eu voltava de quê? De chapéu no aeroporto. Já sou baixinha, de chapéu, um abajur, falta só a lâmpada. Então, eu falava, não é possível viver assim. Aí, na pandemia, eu deixei crescer, e estava, né, cobrindo a cabeça, mas já tinha um pedação branco. E eu falei, eu vou comprar uma máquina de raspar o cabelo, eu vou bolar um esquema. E aí eu fiz um esquema, eu me tranquei no banheiro, entrei na banheira, que nunca uso, mas entrei na banheira, assim. Eu peguei todas as minhas borrachinhas coloridas, eu fiz um condomínio na minha cabeça, dividi em lotes, assim, um condomínio inteirinho, em quadradinhos, com pente, e fui fazendo chuquinha. Eu virei um coronavírus. Era tudo vermelho, as borrachinhas, e eu fiz um coronavírus com aqueles spikes. Só que, aonde estava branco, eu puxei o elástico até o branco, onde ficava assim, o limiar da pororoca. Pororoca é onde a tinta encontra o branco do seu cabelo, assim, a raiz. Puxei as borrachinhas, peguei uma tesoura e fui cortando, cortando, cortando. Quando eu olhei, ficou tudo branco. Aí eu peguei a máquina, raspei. Quando eu me vi, eu falei, gente, eu estou inteira branca, meu cabelo é branco. Aí eu não sabia o que fazer, porque eu estava chorando na banheira, porque eu não sabia quem era aquela pessoa que estava lá no espelho. Aí eu liguei para minha filha e falei, filha, eu vou te mandar uma foto, segura a onda aí. Mandei a foto para ela, eu falei, agora eu faço o quê? Eu fico trancada aqui para sempre, peço comida no iFood, ou você acha que tem chance de abrir a porta e sair? Ela falou, mãe, imagina, está super legal, sai daí de dentro. Maravilhoso. Aí eu saí, não do armário, mas do banheiro. Assim. E é sobre liberdade, né? É sobre a liberdade de poder... muita gente fala assim, eu não quero com isso ser um ícone, nem cobrar nada. Fala, olha, tá vendo? Ai, por que você não deixa o seu? Não, eu não estou evangelizando o cabelo branco, mas é tão libertador, assim, você... É mais uma camada de verdade que a gente adiciona para a vida da gente, porque a gente tem... É tão difícil a gente poder conviver com a verdade. O jornalista luta pela verdade. O cientista que eu fui, a cientista que eu queria a verdade, busca a verdade. A gente quer a verdade. Tem as verdades que a gente tem que domar para não ofender ninguém. Tem as verdades sociais, mas a verdade é o nosso poder. Quanto mais a gente puder ter o enrolado de verdade, a coisa de verdade. Depois, se eu quiser pintar de rosa e tal, mas eu sei qual é a minha verdade. Eu posso escolher cosmeticamente 1000 outras opções para mim. Não tenho compromisso de manter. Mas eu sei qual é a minha verdade. E eu lido com ela, como qualquer mulher, do jeito que melhor me aprouver. Maravilhoso.
Maravilhoso. Mari, só para fechar, você falou no começo, né, que depois que você virou mãe, você contou mais histórias sobre maternidade, sobre mulheres. E eu acho que eu também consegui ter 2 filhos, licença maternidade, voltar, enfim, eu acho que isso é um privilégio, mas muitas mulheres têm que interromper a carreira ao ser mãe, imagino até mãe de gêmeos, o grande desafio, né? Desse lugar de privilégio, de ter conseguido voltar em condições ideais e imprimir um outro olhar nas histórias que você conta, né? Qual que é a sua mensagem final sobre esse lugar de privilégio de você ser mãe e o que isso influenciou no seu dia a dia como jornalista? Eu acho que a gente falou, eu escutei, cheguei cedo para acompanhar os outros debates, e aqui a gente falou muito de cuidado, né? E eu acho que essa é a palavra quando a gente quer pensar num futuro com mais diversidade, com mais inclusão. A gente tem que apoiar outras mulheres, então, principalmente mães. Então, para fechar de um jeito bem rapidinho, porque eu estou de olho ali no cronômetro, o jornalista olha o tempo inteiro, já estariam no meu ponto falando assim, encerra, aí você devolve. Mas, já que a gente está falando de apoio de mães, eu estava cobrindo a prisão de um governador no Rio de Janeiro, alguns foram presos, né? Então, e eu ali são vários. Aí eu estava no meu retorno de licença maternidade, meu chefe me ligou e falou assim, Mariana, hoje não tem jeito, você vai ter que voltar bem tarde. Ele sabia que eu tinha que amamentar 2, e para mim amamentar era aquela coisa assim, vou amamentar, nada de complemento, né? É meu leite. E aí ele falou, hoje ferrou, você está aí nesse presídio, você vai ficar aí nesse presídio, você tem que ficar até tarde para trabalhar. Eu liguei para uma amiga, falei, que era chefe na época, e falei assim, amiga... Amamenta para mim. Falei, podia ser. Eu falei, amiga, eu não deixei leite em casa, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu tinha que entrar ao vivo e voltar... Essa minha amiga, no fim das contas, falou assim, beleza, eu estou mandando um motoqueiro para você, estou mandando uma bombinha de tirar leite. Olha isso. Você tira leite na porta do presídio, vai dar tudo certo. Maravilhoso. Chegou a bombinha para mim, um motoqueiro com um isopor com gelo, ele carregava aquilo como se fosse ouro, né? Ele falou, tá aqui, um órgão transplantado. para você tirar seu leite. E aí eu falei, beleza, mas onde eu coloco a tomada agora? Aí eu falei, tá, vou entrar no presídio. No caso, o governador tinha acabado de ser preso. Como é que eu ia entrar no presídio? Aí eu me aproximei, no que eu me aproximei, os policiais já começaram, sai daqui, jornalista, porque tratam a gente assim, tá? Sai daqui, jornalista, aqui não, sai daqui. Eu falei, não, moço, eu preciso só tirar leite. Aí ele, Aí eu falei, não, eu preciso tirar leite, eu preciso de uma tomada para tirar leite. Aí o cara, para mim, o policial, o PM, aí eu tenho filho pequeno também. Tô entendendo. Faz uma coisa, deixa o celular, não pode entrar com o celular aqui. Entra, tira seu leite, está tudo certo. Eu entrei e eu pensei, depois que eu entrei, eu pensei, por que eu não trouxe, né? Filmar, vai que eu dou de cara com o governador aqui preso. Tirei meu leite, o motoqueiro foi embora, levou e os meus filhos mamaram direitinho. Então, assim, a conclusão é que só que uma outra mulher me apoiando me possibilitou estar ali numa cobertura importante, entrando ao vivo e sendo um dia importante profissional para mim. Então, eu acho que é isso. Nós temos que apoiar sempre outras mulheres e ter essa sensibilidade para entender. Maravilhosa. Que histórias lindas, parabéns. Estouramos. É isso, gente. Agora a gente vai para o derradeiro, não é isso? Vamos ir para o fechamento. Vamos lá. Obrigada, Mari. Obrigada, Rosana. Foi um prazer. Eu ficaria aqui ouvindo essas histórias lindas de vocês. Obrigada, gente. Obrigada.